E no Jornal Brasil Atual nós fazemos contato agora com o advogado Fernando Augusto Fernandes, que é doutor em ciência política pela Universidade Federal Fluminense e mestre em criminologia e direito penal pela Universidade Cândido Mendes e integrante do grupo Prerrogativas. A gente vai falar com o doutor Fernando sobre a tentativa de golpe que aconteceu no dia 8 de janeiro e os seus desdobramentos jurídicos. Professor, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Prazer falar com o senhor. Eu que agradeço o convite, estou sempre pronto a colaborar. Professor, vamos lá, vamos falar sobre os últimos fatos que foram liberados para a imprensa. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, converteu em prisão preventiva a prisão de mais 386 golpistas que foram detidos em flagrante. Essa medida elevou para 740 o número de pessoas sem data para deixar a prisão. O número de pessoas liberadas com medidas alternativas, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, chega agora a 335 pessoas. E aí a primeira pergunta que eu faço ao senhor, professor, é que certamente a maior parte dessas pessoas são chamados magrinhos, são os peixes pequenos, né? Como é que o senhor está avaliando também as iniciativas da Justiça para pegar os tubarões? A gente sabe que tem o Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, preso. Mas aqueles que financiaram, aqueles que planejaram esses atos golpistas, como é que o senhor está avaliando as investigações e a tentativa de identificá-los e levá-los efetivamente às barras da Justiça? Como é que o senhor está vendo esses movimentos? Primeiro, é importante acentuar que o fato ocorrido no dia 8 é o mais grave fato de atentado à democracia realizado na nossa fase democrática, né? E talvez o mais grave atentado à democracia ocorrido na história do país, porque nunca se houve, mesmo nos golpes militares, uma invasão do Supremo Tribunal Federal. Então, o fato é gravíssimo. Bom, precisamos também fazer uma diferenciação aqui do que é liberdade e esse tipo de atentado. Em que pese falar de bagrinho, todos aqueles que se envolveram nos atos antidemocráticos, seja do crime menor, que seria incitar as Forças Armadas contra os poderes constituídos, seja aqueles que praticaram a tentativa de golpe, precisam ser punidos. Cada um com a sua individualização da conduta e da pena. E o que eu estou vendo é que o Estado está agindo de maneira diferenciada contra cada participante. O número de prisões ele é compatível com o número de pessoas que atentaram contra a democracia e essa organização criminosa que está atentando contra a democracia, ela continua a agir através dos grupos de WhatsApp, através das notícias falsas. Acabou de passar uma reportagem aqui sobre os ataques aos jornalistas. Quer dizer, é uma organização criminosa complexa, por isso as prisões são necessárias. E o que eu estou vendo é que as forças de Estado, a Polícia Federal, está investigando corretamente, e eu disse em outra entrevista, veja, que as penas desses crimes, de um só crime, que é a tentativa de golpe, é de 4 a 12 anos, portanto a prescrição, calculando de maneira rasa, é 24 anos. Nós podemos ainda ter pessoas presas, não só em seguida, em razão das investigações daqueles que financiaram os atos, etc., mas nós podemos ter pessoas presas daqui a 10, 15 anos. 20 anos, se forem identificadas. Então, esse é meu esclarecimento neste momento. Ou seja, esses atos, esses crimes, eles não têm prescrição, portanto, essas pessoas... Então, explica, por favor, professor. Eu repito, e aliás, como eu não sei o tempo que eu tenho, se você me interromper e dizer com o tempo, eu não atrapalhar o programa. Eu estou dizendo o seguinte, não é que ele não tenha prescrição, é que a prescrição é muito longa. A prescrição se calcula mais ou menos com o dobro da pena máxima.
A pena máxima do crime de tentativa de golpe é 12 anos. Então, são 24 anos de prescrição, fora os outros crimes. Quais? A questão da organização criminosa, o financiamento de organização criminosa, né? As violências que se cometeram contra os policiais, ou seja, mas calculando de uma maneira só de um crime, com pena máxima 12 anos, a prescrição é 24. Portanto, além das prisões que ocorreram de pessoas que estavam nos acampamentos, que estavam cometendo crime, mesmo aquelas que não participaram da tentativa de golpe, estavam cometendo um crime de menor potencial ofensivo, que é a questão da instigação do golpe, mas estavam cometendo crime, portanto, precisavam ser detidas. Muito bem. E aí, algumas liberadas por causa desse crime menor. Outras tiveram uma medida alternativa em razão de não apresentarem risco iminente, mas a medida alternativa é não se comunicar no WhatsApp, não falar com os outros, ou seja, se continuar como membro da organização criminosa, vai acabar preso. E aqueles que oferecem um risco maior, porque estão no centro dos atos. E, além dessas prisões que ocorreram agora, eu quero deixar claro que nós teremos prisões seguidas. Não porque eu esteja envolvido na investigação, mas é porque é visível o que está acontecendo. A polícia está investigando. E a investigação vai identificar pessoas de maneira imediata, daqui a pouco pessoas que financiaram, mas pode vir a identificar pessoas ocultas, por exemplo, que utilizaram um terceiro para fazer a doação, que utilizaram uma empresa laranja, Então, as investigações elas vão seguindo e elas podem gerar prisões daqui a mais tempo ou muito tempo. Nós podemos ter prisões daqui a 1 ano, nós podemos ter prisões daqui a 10 anos, daqui a 15, se isso continuar. Ou seja, a prescrição é muito longa, é 24 anos de prescrição. Então, as consequências foram brutais. Podem ter pessoas que, por exemplo, estivessem ali e não sejam identificadas no momento no vídeo, e que em algum momento sejam. E esses financiadores que podem ter utilizado até mecanismos de lavagem de dinheiro para fazer o financiamento. Agora, professor, Anderson Torres continua detido e o depoimento dele é muito aguardado, porque ele pode indicar caminhos, inclusive, de investigações e também o envolvimento de outras pessoas. É fundamental, na sua opinião, as declarações que Anderson Torres possa trazer à luz da justiça, inclusive com relação àquele decreto que foi encontrado na sua residência, e isso pode chegar a figuras militares da ativa e da reserva e até o presidente da República naquele momento? Olha, primeiro, eu entendo que as declarações dele são irrelevantes. Ele se reservou o direito de permanecer calado, está para prestar um novo depoimento, mas mesmo que ele permaneça calado, o importante vai ser obter informações da investigação da participação dele, mesmo que ele nada diga. Exemplo, o celular que ele não trouxe, é preciso, eu tenho certeza, que a Polícia Federal vai realizar a investigação, inclusive nas nuvens, que podem permitir com que se acesse o conteúdo daquele telefone, mesmo sem ele fisicamente. Além do que, não tenho dúvida de que a Polícia Federal, ela, muito bem comandada pelo Andrei, que é o novo chefe da Polícia Federal, terão seus meios de contato com o FBI e com essas investigações tecnológicas, e é evidente que a Polícia Federal não vai ficar antecipando as suas ações ou o que sabe, porque as investigações devem estar muito aprofundadas. Eu acho que, em relação ao Bolsonaro, já escrevi sobre isso, há plena condição já dele ser denunciado por participação no golpe. Posso explicar com mais calma, mas o fato é que é evidente a sua participação no golpe. Ele incentivou o golpe, ele fez discurso do golpe, as pessoas que participaram são apoiadores dele. Não estou falando de uma responsabilidade política, eu estou falando de uma responsabilidade
penal. Até ele sair da presidência da República, ele tinha a obrigação de agir e não agiu. Ele incentivou, ele participou de toda a formulação do golpe, inclusive do decreto que foi encontrado na casa do senhor Anderson Torres. Então, eu entendo que ele tem condição de ser denunciado e os seus atos posteriores também, já não mais com omissão dolosa, que ele não é mais presidente da República, mas o fato é que ele está profundamente envolvido. Eu fico imaginando, se nós fôssemos um Delanhol, que fez um PowerPoint fajuto querendo acusar o Lula, mas nós fizéssemos o mesmo design, colocando o Bolsonaro do lado, nós podemos fazer uma sequência de questões que o envolvem. A fake news. É o que eu disse, essas coisas não estão desconectadas. As pessoas que invadiram o Congresso, o Senado, o Palácio do Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, eles invadiram porque eles estão imbuídos de uma sensação de que a eleição foi fraudada, de que o presidente roubou, de que, etc, etc. E essas alucinações que são bases em fake news. E que estão em conjunto, por exemplo, com as fake news da vacina. Que vacina mata, que vacina causa problemas de saúde. Todas esse conjunto de fake news, e repito, a matéria anterior, as agressões aos jornalistas, etc., tudo isso foi um plano para gerar o golpe. A liberação das armas foi um plano para gerar o golpe, para criar o caos e criar uma possibilidade de guerra civil no país, que se desdobrou naquele dia 8. Portanto, evidente que ele está por trás disso. Nós tivemos até uma matéria da Folha de São Paulo sobre a campanha dele anterior. Ele verbalizava notícias falsas. Não é preciso mais do que já temos. Lógico que é o seguinte, o Ministério Público pediu para incluí-lo na investigação. É possível que se obtenha mais provas, mais contundentes. Mas o que já tem é plenamente possível ele ser denunciado. Professor, por participação do golpe de Estado. Perfeito. A gente começa já a acompanhar o surgimento de outros nomes, por exemplo, o nome do candidato à vice-presidência, o militar Braga Neto, e também a participação de lideranças políticas. E aí eu falo especificamente, por exemplo, do PL, do Valdemar da Costa Neto, que serviu como, enfim, instrumento para que fizesse aquela questão ao Tribunal Superior Eleitoral bizarra. Na questão, no caso do Braga Neto, ele pode ser julgado por um tribunal civil ou ele terá que ser julgado por um tribunal militar? E com relação, por exemplo, ao Valdemar da Costa Neto, o PL sendo identificado como um dos veículos da propagação do golpe, ele também pode receber punição e penas, enfim? Bom, essas questões que você perguntou são muito relevantes, porque eu tenho repetido algumas questões que são muito importantes para a efetividade dos processos contra esses indivíduos. Uma que eu tenho repetido muito é que os crimes contra o Estado de Direito Democrático, o crime de tentativa de golpe, eles são crimes políticos e, portanto, pela Constituição Federal, o processo é absolutamente diferente. O processo é julgado em primeira instância com recurso para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, no momento em que o Supremo Tribunal Federal ele declinar esses casos para a primeira instância, ele deve declinar para a Justiça Federal um juiz de primeira instância, que nestes casos relacionados à tentativa de golpe do dia 8, nós teremos o juiz de Brasília e, a partir disso, uma sentença do juiz de Brasília, depois da instrução,
E o recurso é direto para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não passa pelo Tribunal Regional Federal, não passa pelo STJ, o recurso é direto para o Supremo. Isso é muito relevante de ser anotado. Segundo, durante o governo Temer, houve uma modificação no Código de Processo Penal Militar, no qual e no Código Militar, me desculpe, no qual se ampliou o conceito dos crimes militares. Com isto, os crimes de militares contra civis passaram à competência da Justiça Militar. Eu entendo que é o momento, e o Lênin Streck uma vez escreveu, o grande Lênin Streck uma vez escreveu em outro assunto, isso é um assunto que está esperando um autor de ação direta de inconstitucionalidade. Eu estou aqui me referindo a todos que escutem, porque está precisando de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra o dispositivo que levou a Justiça Militar à competência de militares em crimes contra civis. Eu entendo que esse dispositivo tem que ser julgado inconstitucional e crimes de militares contra civis ou contra as instituições civis têm que ser julgados pela Justiça Civil. Isso é algo relevante, porque como está hoje na lei, que eu entendo inconstitucional, os crimes de militares na ativa são julgados pela Justiça Militar. Aliás, já é tempo de nós pensarmos que a Justiça Militar está na hora de acabar. Ela é possível se manter, talvez, a primeira instância junto ao Tribunal de Justiça para crimes de militares contra militares. E se pensar em criar no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça câmaras especializadas nisso. Mas o gasto do Superior Tribunal de Justiça é equivalente quase ao gasto do Supremo para uma quantidade de crimes enormes. Eu não sei se conhece, mas eu sou um pesquisador dessa área. Eu descobri os arquivos secretos do regime militar, julgamentos, gravações de julgamento de preso político no STM, demorei 20 anos numa luta para abertura sobre isso. É um projeto chamado Voz Humana. E o que se verifica na história é que falou da palavra bagrinho, você falou a palavra bagrinho. A Justiça Militar, quando você chega no STM, você vai ver o seguinte, a grande quantidade, a enorme quantidade de crimes que a Justiça Militar julga, enorme, ínfima perto do que a Justiça Comum julga, mas com gasto quase igual, são de cabos, soldados, e aí furto, crimes pequenos. Então, é muito raro se ver um oficial acusado na Justiça Militar. Nós falamos de impunidade, mas o fato é que a Justiça Militar é raríssimo se ter um oficial às barras do tribunal. E, neste caso, se nós tivermos militares de qualquer patente, general, almirante, das duas Forças Armadas, Marinha e Aeronáutica, tem que ser punidos, julgados. E não pode ser nenhuma questão de amigos, ou seja, é um crimezinho pequeno. Eu vi que um outro militar, se eu não me engano, um almirante, estou falando sobre matéria jornalística, não conheço o caso, que estava lá no dia 8, teria sido indiciado pela Justiça Militar, pelo Ministério Público Militar, a um crime de injúria. Isso chega a ser uma piada. Porque é evidente que se nós formos ao Código Penal Militar, os crimes que eles cometeram lá no Código Penal Militar é gravíssimo. Nós estamos falando de insurreição, nós estamos falando de... Afinal de contas, eles se colocaram contra o chefe maior deles, que é o presidente da República. Na minha visão, eles cometeram o crime que está no crime comum, e deve ser julgado na justiça comum. Mas se formos para o Código Militar, os crimes são graves. E eu tenho certeza que se tivesse invadido um quartel e tentado
derrubar um general, a consequência seria brutal. Então, nós queremos que as consequências sejam tão brutais quanto. Os militares precisam ter consequências. Vou repetir, clamando para que a questão da competência da Justiça Militar seja levada ao Supremo Tribunal Federal e que o Supremo julgue inconstitucional. Militares que criam, que participam de crimes contra o Estado Democrático de Direito têm que ser julgados por civis. Sem dúvida. A gente está conversando com o doutor Fernando Augusto Fernandes. A gente tem mais 4 minutos de entrevista, doutor, e eu queria que o senhor falasse sobre a responsabilização de partidos políticos que também se envolvem nesse processo de golpe, inclusive desses atos terroristas. Bom, vamos lá. Os partidos políticos não são punidos criminalmente. A pessoa jurídica no Brasil só há um crime que a pessoa jurídica pode ser punida no direito penal. É o crime ambiental. Tá? Fora o crime ambiental, as punições das pessoas jurídicas, elas são fora do direito penal. Portanto, é o seguinte, qualquer pessoa jurídica, primeiro, mesmo não sendo partido político, podem ser condenadas pelos danos causados à União, né? Se participaram, incentivaram, de qualquer forma participaram, incentivaram, financiaram, elas podem ter bens sequestrados, podem ter punições via processo de ação civil pública movida pela Advocacia Geral da União, podem responder, evidentemente, a ações populares, podem ser punidas no seu caixa. Fora isto, evidente que nós somos defensores das organizações partidárias. Elas são fundamentais, e o meu pai, que foi perseguido político, foi advogado e preso político, sofreu atentado chamado Tristão Fernandes, dizia o seguinte, que uma das maiores heranças do regime militar foi a destruição dos partidos políticos e das organizações políticas, que ficaram esfacelados. Até hoje nós ainda temos esfacelamento de partidos. Os partidos, a maioria não são orgânicos, são partidos que existem caciques. Muito bem, mas se constatar que partidos políticos se envolveram na tentativa de golpe, há a possibilidade até de dissolver o partido. Porque está desviando da função social fundamental da existência de um partido político. Mas é evidente que isto poderá ser analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral com devido processo legal, com provas, etc. Né? Certamente haverá processos sobre isso. E eu estava até... nós temos aí a questão do abuso do poder econômico do Bolsonaro, que terá que, evidentemente, ser julgado. E, na verdade, veja que outros danos nós temos que ser calculados e precisamos que as pessoas sejam responsabilizadas, partidos, pessoas físicas, jurídicas, que são os danos inúmeros. Quais são os danos que nós tivemos na Covid em razão das mortes de pessoas que não tomaram vacina? Isso é um dano moral coletivo que tem que ser ressarcido. Acho eu até que estou esperando um promotor de justiça corajoso, que tenham vários que nos escutem, que denunciem no júri o Bolsonaro e vários que estão na CPI por homicídio, porque assumiram o risco de matar pessoas de Covid. Nós estamos falando de crime. Se o Ministério Público muitas vezes denuncia por dolo eventual um sujeito que tem um acidente de trânsito e mata, dizendo que ele assumiu o risco de matar porque bebeu e dirigiu, o que me diz de um presidente da República que faz campanha contra a vacina, que tinha o dever legal de salvar os brasileiros. Além de omissão imprópria, dolosa, eu
eu entendo que há dolo eventual claro em relação a isso. Ou seja, veja que é complexo, nós estamos falando do crime contra a democracia, mas tantos maus que foram causados por esse governo e que precisam ser ressarcidos criminalmente, civilmente, e inclusive esses danos que são danos coletivos, vamos dizer assim, à sociedade. Perfeito. Eu quero agradecer aqui a participação do advogado, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Criminologia e Direito Penal pela Universidade Cândido Mendes, também integrante do grupo Prerrogativas, o doutor Fernando Augusto Fernandes, falando sobre os desdobramentos jurídicos a partir dos atos golpistas e todos os desmandos, enfim, que nós acompanhamos nos últimos anos e como a justiça e a justiça, à luz da justiça, dos fatos jurídicos, podem responsabilizar essas pessoas e a importância de que elas sejam efetivamente responsabilizadas. Professor, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer contar com as suas explicações, trazendo mais informação para todos que nos acompanham aqui. Um forte abraço, bom final de semana e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Um abraço. Conversamos com Fernando Augusto Fernandes aqui no Jornal Brasil Atual e dessa maneira a gente encerra mais uma edição, desejando a todos e todas que nos acompanharam pela Rádio Brasil Atual, pela TVT e pelos canais da Rede TVT no YouTube, um ótimo final de semana. A gente continua desejando que todos continuem se cuidando, porque a pandemia ainda não terminou, infelizmente. Mas segunda-feira estaremos juntos mais uma vez com uma edição do Jornal Brasil Atual, levando até vocês as notícias que as outras não dão. Forte abraço, até lá! Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.